Faça aí a anotação aí no seu caderno. Como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? De todo o estudo, nós temos 2 textos bases aqui, que nós vamos comentar pouco sobre esse texto, porque nós vamos ter que entrar tudo do começo para poder entender. Eu vou falar coisas aqui que você já ouviu falar, acho que mais de 1000 vezes, se brincar. Mais de 1000 vezes não, mas já ouviu falar muitas vezes. Mas eu não quero saber, eu vou começar do começo. Quem está empolgado com a palavra? Tem que estar empolgado. Romanos 8, 14 e Romanos 8, 16. Abra em Romanos, ou então note aí. Amém? Diz assim, Romanos 8, 14 e Romanos 8, 16. E Romanos 8, 16. Que é pra gente, isso aqui são bases, viu? Preste atenção. Vamos ler o 14. Olha a importância de ser guiado pelo Espírito Santo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Está vendo? Vamos repetir o texto. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de... Quem são os filhos de Deus? Os que são guiados pelo Espírito Santo. Que é onde nós vamos aprender a como ser guiado pelo Espírito Santo. Não pense que na aula de hoje você já vai sair daqui sabendo como ser guiado pelo Espírito. Amém? Aqui você vai começar pelos pilares. E o Romanos 8,16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de... O mesmo Espírito. Quem é o Espírito? O Espírito testifica como? Que nós somos o quê? Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você tem essa convicção que você é filho de Deus? Não. Como é que você tem a certeza? Como foi a pergunta? Hã? Não. Como é que você tem a certeza que você é filho de Deus? Irmão, você pelo intelecto humano, ninguém tem certeza de que é filho de Deus. Pelo intelecto humano. Como é que você sabe? Você já viu Deus? Você ouviu falar? Hã? Pela fé. Você nunca viu Deus, você já viu alguém falar de Deus. Preste atenção, olha que profundo. Mas como você tem a certeza que você é filho de Deus? O próprio versículo está dando a resposta. O Espírito de Deus certifica ao nosso Espírito que somos filhos de... A certeza que você tem dentro de você, que você é filho de Deus, é dada pelo Espírito Santo. Amém? Né? Se alguém chegar para você e dizer, tu é filho de Deus, você vai dizer, sou. Mas me prove. Como é que você vai provar? A única coisa que você vai dizer é porque eu tenho uma certeza dentro de mim. E quem te deu essa certeza? O Espírito Santo. Amém? Diga glória a Deus. Lembre disso que eu falei agora. Porque para você entender o que é ser guiado pelo Espírito Santo, você vai ter que entender isso aqui. Uma certeza que você tem dentro de você, que mesmo que alguém chegue para você e diga assim, não, isso é conversa fiada, você não é filho de Deus. Aí você vai dizer, você está mentindo. Eu sou filho de Deus. Eu sei que eu sou porque sei que sou. Aí ele diz, me prove. A prova que eu tenho é a certeza que eu tenho dentro de mim. E essa certeza só pode ser dada pelo Espírito Santo. Amém? Porque na antiga aliança eles não tinham certeza
que eles eram filhos de Deus? Porque na verdade eles nem eram. Mas eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. Amém? Porque o Espírito Santo ele só fez morada dentro do homem quando o homem recebeu Jesus e nasceu de novo. Então na velha aliança, no Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito Santo de Deus dentro deles. Eles não tinham essa capacidade que a gente tem, de ter uma certeza. Olha, era a coisa mais difícil do mundo. Às vezes aparecia um pedido, como Moisés, como Josué, como Abraão, mas não era todos. Pode observar. Foi no dia de Pentecostes. Foi. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Vai fazendo assim, quem tiver pergunta, note para perguntar no final, viu? Então, eles não tinham o Espírito Santo. Presta atenção, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. O Espírito Santo não habitava dentro. Por quê? Porque eles não eram nova criatura. Amém? O Espírito Santo vinha sobre alguns, repousando sobre alguns. Quem está entendendo isso aqui? Por isso que ele dizia, Davi dizia assim, não toque no ungido de Deus. Por quê? Porque eles eram ungidos sobre, não era dentro. Quem está entendendo isso? Hoje a diferença é grande. Nós somos ungidos por dentro, diga glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz, maior o que habita em vós do que o que habita no mundo. Amém? Nós somos ungidos por dentro, diga eu sou ungido por dentro. Amém? E os que têm chamados são ungidos por fora. Por dentro e por fora. Amém? Mas o maior habita dentro de você, porque você foi ungido no momento que nasceu de novo. O Espírito Santo fez morada sobre você. Eles não tinham esse privilégio que a gente tem hoje. Amém? Olha a diferença. Às vezes tem pessoas que ficam querendo, como era bom no tempo de Moisés. Não, bom é agora, irmão. Bom é agora. Você via no tempo de Moisés eles expulsando demônio? Você via eles a única passagem na Bíblia que se expulsava demônio era quando Davi tocava a harpa e o demônio saía de Saul. Era. Mas expulsando e sai em nome de Jesus, não tinha. Eles não tinham o maior dentro deles. Eles não chamavam nem de pai, eles diziam, meu Deus, hoje nós podemos chamar de pai. E há uma diferença de Deus para pai. Deus é Deus de todos, mas Ele é só pai daqueles que aceitaram Jesus como Senhor. Amém? Quem está entendendo? Então nós somos ungidos, diga, nós somos ungidos por dentro. Mas quando o cara tem por exemplo, pastor foi chamado para pastorear. Ele recebeu uma unção sobre ele para pastorear. Que unção é essa? Unção para pastor. Diga, unção para pastor. Por isso que não adianta você querer pastorear se você não tem uma unção para pastor. Você não vai aguentar. Amém? Quem está entendendo isso? Diga glória a Deus. Acontece de Deus pegar algum servo dele para preparar com algum objetivo e pode dar aquela unção para pastorear por um tempo. Depois Deus manda ele sair e ele entra no ministério que Deus chamou, vamos supor, evangelista. Aí Deus tira a unção de pastoreio nele e coloca a unção de evangelista. Amém? Agora entenda isso. O pastor está ungido para pastorear. E a Bíblia diz, ai daqueles que tocar no meu ungido, irmão. Quem toca numa pessoa que está num ofício, que tem uma unção para aquele ofício, ele está cavando a sua própria sepultura. Amém? Pode ser um ofício de evangelista, chama-se ofício, viu? Pode ser ofício de evangelista, pode ser ofício pastoral, pode ser ofício profeta, pode ser ofício apostólico, que é apóstolo, e pode ser ofício de mestre, que é o dom de ensinar a palavra de Deus.
Todos esses vão ter uma unção específica. Amém? Quem está entendendo isso aqui? Todos esses terão uma unção específica para operar dentro desse ministério. Amém? Isso aqui já é dons ministeriais, mas eu não vou me aprofundar não, sei que vocês querem que eu fale, mas eu não vou não, porque se eu for falar eu vou perder o foco. Só estou falando um pouquinho para vocês entenderem o que é ungido por dentro e o que é ungido sobre. Amém? Por isso que, só para finalizar aqui, tem um texto na Bíblia em Romanos, capítulo 13, ou é o 12, vamos lá que a gente acha. Procurar em Romanos, capítulo, deixa eu ver aqui, 13, Romanos 13. Olha que interessante que a Bíblia diz. Romanos 13, versículo 1. A partir do 1. 13 a partir do versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Irmão, o estudo desse é muito maravilhoso. Olha, eu ficaria tão feliz se toda a igreja participasse de estudo. Porque é o mais importante. E eu sei que o cara cresce ele participar. Amém? Ó, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Amém? Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Quem resiste à autoridade, resiste o que, igreja? Está resistindo ao próprio Deus. Amém? Você sabia que você não pode nem resistir nenhuma autoridade, por mais que ela ainda esteja em pecado? Você sabia? Você pode não concordar e participar, entendeu? Mas não pode resistir ela. Por quê? Porque quem colocou foi Deus e quem vai tirar é Deus. Amém? Davi fez isso. Saul estava em pecado, Saul era uma autoridade ungida, e Davi disse assim, e Saul queria matar Davi, perseguia Davi para matar Davi. E Davi disse, jamais eu tocarei no ungido de Deus. Porque Davi entendia que foi Deus que colocou. Samuel, o profeta, já tinha profetizado que quem ia ser o próximo rei era Davi. Mas ele não se apressou, agora vai ser eu, vou matar Saul. Não, ele ficou esperando, passou anos e anos, não faço nada. Foi Deus que colocou ele, então é Deus que se responsabiliza por ele. E Deus se responsabilizou. Saul não se arrependeu e Deus se responsabilizou. Caiu no juízo de Deus. Entendeu? Mas Davi não foi burro. Porque se ele fizesse alguma coisa, ele estava tocando no ungido de Deus. Interessante a Bíblia, né? Por isso que a Bíblia diz, olha. Por isso, versículo 2. Quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Amém? Quem resiste traz o quê? Condenação para si próprio, está se condenando. Amém? Porque as autoridades, às vezes, olha, presta atenção. Ninguém é maior do que ninguém. Lembre disso. Pastor não é maior do que ovelha, apóstolo não é maior do que ovelha, não. Mestre não é maior do que ovelha, não. A mesma unção que a ovelha tem por dentro, eles têm, porém, eles foram chamados no ofício. Existe uma unção sobre eles no ofício. Amém? E essa unção, se a gente tentar tocar nela, olha para seu irmão e diga, é perigoso, viu? Caixão e vela preta. Eu já vi pessoas falar mal de mim e morrer câncer na garganta. Viu? De mim, não. Da igreja. Quando fala mal da igreja, está falando de mim. Morrer câncer na garganta. Já vi pessoas dizer... Foi esses dias, lá em São Vicente, cadê aquele sabidão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Irmão Zé disse que ele foi poucos dias, quebrou a perna. É tocar, não está tocando na pessoa, está tocando na unção que Deus colocou naquela pessoa. Isso é bíblico, é o que a Bíblia ensina. Amém? Já vi pastores que têm o prazer de falar mal de mim, mas quanto mais fala, ele leva tacada. Pastores. Eu não me atrevo, irmão, a falar mal de um pastor. Eu não me atrevo a falar mal de um evangelista, nem de um profeta, nem de um apóstolo.
Amém? Porque Deus colocou uma unção sobre eles. Felizmente, aqueles que falam é porque não tem entendimento da palavra de Deus. Acha que tem, mas na verdade não tem. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo aí? Tá fraco, dá um glória a Deus fora, forte. Pronto, então vamos entrar agora no primeiro tópico. Coloca aí. O homem é um espírito eterno. O homem é um espírito eterno. Porque se eu não compreender que eu sou um espírito, eu não vou saber identificar quando o Espírito Santo fala ao meu espírito. Porque se eu me ver só por fora, como é que eu vou ouvir a Deus? Se Deus me guia pelo Espírito. Se eu tiver raciocínio de mim só o homem exterior e a minha mentalidade, como eu vou ter capacidade de ouvir a Deus, se Deus só pode falar espírito com espírito? Deus fala espírito com o meu espírito. Deus fala espírito com o teu espírito. E se eu não entender que eu sou um homem espiritual, eu não vou identificar quando Deus quiser falar comigo. Amém? E nessa jornada da fé, é de extrema importância a gente entender o Espírito Santo, irmão. Entender, ouvir ao Espírito Santo. Por exemplo, por quê? Deus, a Bíblia diz que Jesus já levou as enfermidades de todos nós. Quem crê nisso? Já foi liquidado. Mas pode acontecer de uma pessoa que crê em Deus, crê na promessa, morrer cedo. Aí vem os questionamentos. Mas Senhor, a tua palavra não diz? A tua palavra não diz que Ele levou sobre si nossas enfermidades? A tua palavra não diz? Mas espera aí, a palavra diz. Mas existem situações no mundo espiritual que eu não reconheço com o meu intelecto humano. E eu só posso entender pelo Espírito. Amém? Tem coisas que eu só vou entender pelo Espírito. Amém? A Bíblia não diz que Deus quer o melhor para a nossa vida? É ou não é? Mas pode acontecer de o Espírito Santo estar me guiando para o deserto. Ele não guiou Jesus para o deserto? Aí você diz por quê? Não tenta entender com a cabeça. Aí é onde você tem que entender pelo Espírito. Filipe era evangelista. Filipe estava pregando para multidões. Filipe, quando começava a pregar, os demônios começavam a gritar com a presença de Deus ali. Paralíticos se levantavam, coxos, cegos, leprosos. Foi um maior avivamento, multidões de pessoas. Aí Deus vem e fala para Filipe: vai para Gaza, parece que foi para Gaza, um lugar assim. Aí Filipe, rapaz, deixa um avivamento desse. Olha se minha mente entender, se Deus dissesse: sai de Tapetim, vai, sabe para onde? Quem pode dizer um povoado bem pequenininho aí? Não, um povoado bem pequenininho. Oi? Vila de Fátima, vai para a Vila de Fátima. Aí eu disse: oxente, Senhor. Não, bota pior do que a Vila de Fátima, um lugar que tem uma casa só. Não, lá tem muita casa ainda. E disse: mas Senhor, está acontecendo um grande avivamento, Tapetim, Senhor, o que é que... Se eu fosse questionar, mas o Espírito falou, como o Espírito falou com Filipe: vai. Filipe obedece, aí vai. Ai, tempo que só. Chega lá, sabe quem é que Filipe vai encontrar? Um eunuco. Diga glória a Deus. Ele deixou uma multidão para alcançar um eunuco. Entendeu? A mente ia questionar, a mente ia dizer: como é que pode, Senhor? Aqui eu estou ganhando mais alma, o Senhor me coloca aqui para encontrar um eunuco. E talvez alguém que conduzisse a carroça, né? Aí Filipe vai pregar o evangelho, aquele eunuco aceita Jesus e se batiza. Por isso a importância de ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Por isso a importância de ser... Deus quer a prosperidade.
Mas se Deus estiver me guiando ou te guiando a passar um período comendo só feijão e arroz, já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? Aí você, mas por que, Senhor? Sua mente vai questionar. Como é que pode, Senhor? A tua palavra diz que eu comerei o melhor dessa terra. É por isso que as pessoas se confundem. Deus disse que comerei o melhor dessa terra. Mas pode não ser todo dia que você vai comer o melhor da terra. Você está entendendo? Pode ser ele pode estar te conduzindo um período para você não comer o melhor da terra. Amém? Para quê, pastor? Aí é onde você vai entender o que o Espírito Santo quer com você. E você vai entender o que o Espírito quer